Faz tempo que eu não voltava, repensando algumas coisas, estava analisando e abandonei o canal por um tempo. Eu estava lembrando de uma das reflexões que eu tenho feito sobre meu próprio comportamento, sobre a minha vida, e tem relação com comunicação. Como que a gente se comunica e o quanto que a gente atribui ao outro a obrigação de nos compreender e se isenta um pouco da nossa parte, do quanto que a gente precisa se fazer compreendido, compreensível. Eu me lembro de um caso que me chamou a atenção na época. Um colega de trabalho, no final do expediente, me chamou para conversar e ele começou a falar de um sheik e de uma reunião na casa dele, onde ele ia reunir pessoas para eles tratarem sobre esse sheik, um daqueles sheiks de emagrecimento. E ele falava que as pessoas, ele ia chamar amigos e ia haver uma degustação e amigos iriam tomar shake e iriam vender shake. Interessante que quando ele fez esse convite para que eu participasse, imediatamente eu entendi que eu seria uma das pessoas que iria vender o shake. E só no final da conversa, muito constrangida, eu fiquei quando eu entendi que ele estava me convidando para tomar o shake. Eu seria do grupo dos gordinhos que ia tomar shake para emagrecer e mostrar para as pessoas que o shake funciona. Ele não me enxergou como uma potencial vendedora ou empreendedora. Eu me enxergava como empreendedora. Ele me enxergava só como gordinha, como gorda. E aí isso me fez refletir algumas coisas. Existem aspectos nossos que são óbvios e outros que são internos, interiores, e a gente acha que eles são óbvios para quem está de fora, mas de repente só são para nós mesmos. É muito fácil olhar para mim e ver que eu sou gorda, não é preciso grande dedução, eu não preciso fazer força para comunicar isso. É claro, é explícito, é óbvio que eu sou gorda, não é preciso desenvolver argumentos nem provar para ninguém que eu sou gorda. Você olha, você constata. Mas para que as pessoas me enxerguem como empreendedora, eu preciso comunicar o meu empreendedorismo de alguma forma, com palavras, com comportamentos, com motivação, com exemplos de vida. Se ele só me enxergou como gorda, talvez eu precisasse refletir de como que eu comunico o meu empreendedorismo. Eu estou sendo eficaz em fazer meu marketing pessoal enquanto empreendedora? Porque algumas coisas são óbvias e outras não. Se eu quero que as pessoas enxerguem em mim algo que é interno, algo que não é óbvio, que não é explícito, eu sou responsável, a maior responsável, por fazer as pessoas enxergarem isso, por fazer elas me olharem dessa forma. Ou será que isso está tão escondido, tão discreto, que só eu enxergo e às vezes nem eu enxergo? Então, tenta pensar um pouco na tua responsabilidade. Deixa eu dar um exemplo. Se muita gente te acha chato, talvez ao invés de dizer que o mundo inteiro não te compreende, não te enxerga, talvez fosse importante pensar um pouquinho o que será que eu estou fazendo ou deixando de fazer para passar essa imagem de chatice. Eu vou ser bem explícita, novamente a palavra explícita nesse vídeo. Quando eu era criança e adolescente, algumas pessoas me achavam metida. Metida. E eu não me enxergava assim. E durante muito tempo eu tive raiva, porque eu disse, não há razão para isso. Por que as pessoas são tão injustas? Por que elas ficam dizendo isso? Que injustiça, que absurdo da parte delas. E tudo era um erro delas. Elas estavam erradas em me enxergar assim. Foi necessário que se passasse muito tempo até eu parar e pensar o que é que eu estou fazendo ou deixando de fazer para que as pessoas tenham uma imagem de que eu sou metida. E aí eu consegui enxergar alguns comportamentos que eu tinha que possivelmente estavam embasando essa percepção das pessoas. Eu não tinha em momento algum intenção de parecer metida, mas aos olhos delas estava. E eu consegui identificar quais comportamentos eu vinha tendo que fazia as pessoas me verem assim. E muitos deles tinham a ver com a minha timidez,
com a minha necessidade de me fechar, de me isolar, de ficar quietinha. Então eu falava pouco, eu me trancava no quarto, eu me isolava. Mas não é porque eu me achava melhor do que ninguém, não queria dar atenção às pessoas. A minha timidez, as minhas dificuldades sociais me impediam de interagir com as pessoas. Faziam com que meus pais descessem do carro e eu ficasse no carro. Fazia com que, às vezes, as pessoas chegassem na minha casa e eu me trancasse no quarto. Não era isso. Era isso. Era timidez. Mas eu era responsável, corresponsável pela forma como as pessoas me viam, pelo menos corresponsável. E eu comecei a ver que se eu queria que elas parassem de me enxergar como metida, eu precisava ajudá-las a me enxergar de forma diferente. E eu acho que de lá para cá muita coisa melhorou. Eu lembro de um curso que eu fiz, onde os facilitadores, eles colocavam todas as nossas frases na primeira pessoa. Então você nunca podia dizer que o outro isso, o outro aquilo. Tudo era eu isso, eu aquilo. Era extremamente irritante, porque tinha coisas que você enxergava claramente como do outro. Mas eles queriam que de alguma forma você puxasse para si. E apesar de ter sido irritante na época, depois a mensagem ficou: espera, eu não sou responsável pela forma como o outro age, sente, pensa, fala, mas eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo que pode alimentar aquela postura no outro ou enfraquecer, mudar o ponto de vista do outro. Então a mensagem hoje que eu queria deixar é: ao invés de achar que o outro está errado pela forma como ele te vê e pelas qualidades que você tem e o outro não enxerga, ou talvez porque você tem defeitos que as pessoas enxergam demais, eu não sei. Ao invés de responsabilizar só o outro pelo que ele vê ou deixa de ver em você, tenta pensar em como você está vendendo a sua imagem. Não vendendo de forma negativa, sabe? Não é um marketing enganoso, mas como é que você está se comunicando com o outro? Se você quer ser enxergada como competente, se você quer ser enxergada ou enxergado, visto de determinada forma, você está contribuindo com a imagem que você quer que as pessoas enxerguem, ou você está fazendo exatamente o contrário, que é que elas façam um milagre e enxerguem em você aquilo que você não mostra. Um beijo, gente.